Olá para todos, que as mãos do Altíssimo Deus possam estar sobre a tua vida, a vida daqueles que já se tornaram parceiro do canal, na vida daqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, nos grupos de WhatsApp, principalmente para você que aí faz parte do grupo Família Eu Acredito, grupo que nós criamos com o objetivo de falarmos sobre relacionamento conjugal, bem como familiar. Como sempre eu trago ao canal alguns assuntos que são tabu no meio do povo de Deus. E não é diferente hoje. Hoje eu trago um assunto que traz uma certa dificuldade à nossa compreensão. O assunto é pecado ejacular fora da vagina? O que é que você acha? De repente você chegou em casa, a mulher não tomou o anticoncepcional, você não tem camisinha, não quer ter filho no momento e de repente na hora do ato sexual, quando você está chegando ao orgasmo, você ejacula fora da vagina, é pecado? Pois é sobre esse assunto que nós iremos tratar a partir de agora, porque nós estaremos trazendo um versículo da palavra de Deus que se fala de um personagem bíblico, quase não sai, e nós estaremos trazendo alguns esclarecimentos sobre este assunto. Muito bem, para você que nos assiste pela primeira vez, deixa eu te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, faça agora aí a sua inscrição. Após você fazer a sua inscrição, você vai ativar o sininho em todos para estar recebendo as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal, você vai receber a notificação aí no seu tablet, no seu computador, no seu celular, né, o que nós mais usamos. E depois você vai fazer duas coisas importantes: deixar a sua curtida e também o seu comentário, porque tanto o comentário e a curtida ele é importante para mim, que estou gravando os vídeos e colocando no canal, como também para o YouTube, porque nosso vídeo permanecerá mais tempo na rede. Muito bem, mais uma vez repetindo, é pecado ejacular fora da vagina? Nós iremos trazer um texto da palavra de Deus que tem causado algumas polêmicas no meio do povo de Deus, que está em Gênesis, capítulo 38, verso 8 ao 10. Atente para o texto para que você possa entender sobre o assunto que nós estaremos a tratar a partir de agora. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência ao teu irmão. Anã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher, ou seja, tinha relações sexuais com ela, de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência ao seu irmão, e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Queridos, este assunto tem surgido muita polêmica no meio do povo de Deus. Uns dizem que aqui ele foi morto porque ele estava se masturbando, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outros dizem que ele foi morto porque o sêmen é sagrado, é santo, então era jogado ao chão, né? Também não tem nada a ver. Vamos dar uma olhada no contexto, avaliando passo a passo, para que nós possamos tirar uma conclusão. Por que então Deus matou Onã? O que levou Deus a matar Onã? Onã foi segundo filho de Judá, filho de Jacó. Deus o matou porque ele não cumpriu o seu dever de irmão. E nós iremos falar mais na frente que tinha uma lei, e está escrito lá em Deuteronômio, em que quando o irmão morria, o outro assumia a esposa, né? Onã foi ganancioso e não teve respeito pelo seu irmão falecido e nem por sua cunhada, O pecado de Onã não foi masturbação e nem ejacular fora da vagina. Não existe nada na Bíblia que me dê apoio para que eu defenda aqui que ele foi morto porque ele se masturbou. Não tem nada a ver. Também não tem nada a ver que ele foi morto porque ejaculou
fora da vagina. Não foi o pecado de Anã, não foi masturbação, não foi também ejaculação fora da vagina, como eu disse antes. A Bíblia diz que o pecado de Onã foi não querer dar descendência ao seu próprio irmão. Ele desonrou o irmão, ele desonrou a sua cunhada. Por quê? O primeiro filho de Tamar com Anã seria considerado o descendente de Er, porque era seu herdeiro. Anã não estava se masturbando, ele interrompia, preste bem atenção, ele tinha o ato sexual com ela, o ato sexual com a esposa do seu irmão que já era falecido, e na hora que vinha o orgasmo, ele ejaculava fora da vagina da mulher. Então não tem nada a ver de se masturbar. Isso pode acontecer com algum casal, como eu disse antes, esqueceu ali, de repente, da esposa tomar o anticoncepcional, esqueceu de usar a camisinha, e o casal não quer filho no momento, e de repente ele ejacula fora da vagina. Deus não vai, de hipótese nenhuma, matá-lo por isso, porque tem casal que já fez isso. E não é pecado, não é pecado, né? Foi um acordo, foi um momento, de repente tem um acordo no momento, bom, eu vou ter relação contigo, minha esposa, mas eu vou ejacular fora para não correr o risco de você engravidar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Onã não estava se masturbando, ele estava interrompendo o coito para impedir Tamar de ter filho, e isso era gravíssimo, era algo desonroso na sociedade e na cultura judaica. Não tem nada a ver do pecado da masturbação e não tem nada a ver do pecado da ejaculação fora da vagina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora preste atenção, por que Deus matou então Onã? O que chegou a este ponto? Por que Deus tira a vida deste homem? Deus não matou Onã porque o que ele estava fazendo era muito cruel. Ele matou Onã porque o que ele estava fazendo era muito cruel. Naquele tempo, o filho mais velho recebia uma herança maior que todos os outros irmãos. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, verso 17. Ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não proferiu como filho mais velho, dando-lhe a porção dupla de tudo o que possuía. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. O que acontece aqui é que, como morreu sem ter filho, a herança de filho mais velho iria para Onã, que era o segundo filho. Preste bem atenção. A herança do filho mais velho passa automaticamente para Onã, né? Quando Judá morresse. Mas se Tamar tivesse um filho, a herança iria para essa criança e não para Onã. Olha o que esse cidadão aqui estava pensando. Ele era ganancioso, ele não respeitou o seu irmão, desonrou a sua cunhada, não cumprindo a lei, que eu vou ler daqui a pouco, não cumprindo a lei, porque ele estava de olho na herança. Na herança, e isso era um crime diante de Deus. Aí, olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 25, 5 e 6. Quando dois irmãos moram juntos, se um deles morrer sem deixar filho, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. O irmão do marido se casará com ela. Estava na lei de Moisés. E cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Na verdade, o nome que ele tomava era o nome do falecido, o filho que nascia. Existia uma lei e ele estava quebrando esses princípios por causa da sua ganância. E não porque ele se masturbou, que não tem nada no texto falando sobre isso, e não porque ele ejaculou fora da vagina. Não. A intenção aí,
O ato em si estava na intenção do próprio cidadão que estava fazendo, o cidadão Onã. Ele sabia que o filho que iria nascer de Tamar não era dele, consequentemente seria herdeiro. E se ele fizesse dessa forma e ela não tivesse filho, quem ia herdar toda a herança era ele. Olha o egoísmo, olha a arrogância, olha a pessoa pensar só em si. Agora, vamos aqui. Onã agiu por ganância, como eu disse antes. Ele poderia ter se recusado a casar com Tamar. Poderia ou não? Existia alguma lei que poderia lhe apoiar e ele recusar casar-se com Tamar? Existia? Existia sim, eu vou ler. Dando-lhe a responsabilidade ao seu irmão mais novo ou outro parente próximo. Ou seja, ele poderia passar a responsabilidade para o irmão mais novo e dando a um parente mais próximo, sem ser ele propriamente dito, assumir essa responsabilidade. Ele poderia fazer isso, mas ele decidiu casar com Tamar e garantir que ela não tivesse filho. Era isso que feria os princípios da palavra de Deus. Ele queria garantir que ela não teria com ele e nem com seu irmão mais novo, e nem com algum parente mais próximo da família. Não está aqui nenhum pecado de masturbação. Eu não estou dizendo que masturbação não é pecado. Não estou falando isso. Estou falando de outro assunto. E nem também está aqui o pecado de ejacular fora da vagina, porque ele estava ejaculando fora da vagina da sua cunhada. Não tem nada a ver. Agora vamos para o que eu dizia a lei. Se ele poderia ou não casar com Tamar, ele poderia recusar? Existe na lei que ele poderia. Olha aí, Deuteronômios capítulo 25, 7 e 9. Se todavia ele não quiser casar com ela, a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Estava na lei, eu já li. Os líderes da cidade o convocarão e convocarão com ele. Se ele insistir em dizer não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. Havia uma consequência? Havia. Tirava-se uma sandália do pé do cidadão e a mulher, a sua própria cunhada, cuspia na cara dele perante todos os líderes do clã. Agora preste bem atenção, mas ele também podia não querer. Mas o cidadão, ele não queria era que ela não tivesse filho, porque ele estava de olho na herança. Se porventura viesse um filho, o filho não seria dele, era do irmão dele. E sendo do irmão dele, quem ficava com a herança era o filho. Agora vamos mais aqui. Onã não se preocupou com Tamar. Desonrou o próprio irmão e desonrava a própria cunhada. Ele se aproveitava dela, mas lhe negava aquilo que era mais importante para uma mulher naquele tempo. Por quê? O que era mais importante para uma mulher naquele tempo, principalmente se ela ficasse viúva, era ter filhos. Se não tinha filhos, essa mulher morria, não tinha ninguém por ela, precisava de ter um filho. Agora, ele se aproveitava dela, tinha relações sexuais com ela, sentia o orgasmo, jogava fora, e tinha ela apenas como uma escrava, vamos dizer assim, como um objeto, porque ele entendia que se ela engravidasse, ele iria perder aí a herança, porque a herança automaticamente passaria para o filho dela, e o nome do irmão dele era que ia ser, vamos dizer, honrado, né? Não havia oportunidade de emprego para as mulheres viúvas naquela época. Se uma mulher não tivesse filho, ela não recebia herança e não teria ninguém para cuidar dela na sua velhice. Era assim na cultura judaica. Onã estava condenando Tamar à miséria. Ele sabia que ela iria sofrer as consequências,
Ele sabia que ela iria penar se não tivesse um filho, mas mesmo consciente de tudo isso, ele preferia, com uma ganância pela herança, ejacular o sêmen fora da vagina da cunhada. A ganância de Onã o cegou, né? Então ele foi morto pela sua ganância, por não cumprir o que estava na lei. Existia uma lei que o homem que o irmão dele tivesse uma esposa e ele viesse a morrer, ele deveria assumir como cunhado a esposa, e ali gerando um filho que seria da descendência do irmão falecido. Anã, ele era ganancioso e a sua ganância cegou. Foi por isso que ele foi morto. Ele estava disposto a tudo para ficar com dinheiro. Tudo. Mesmo sabendo que estava na lei. Mesmo se isso significasse destruir a vida de uma mulher e desrespeitar a memória do seu irmão. É aqui que leva Deus a destruir Anã. Por que motivo? Primeiro, desrespeitava a memória do seu irmão e destruía com essa atitude a vida da mulher. Ele sabia disso, ele era consciente disso, era um dever dele assumir ela como esposa e dar um filho a ela, muito embora o filho não levasse a descendência dele, levasse a descendência do irmão. Então, meu amado irmão, aqui não tem nada a ver com questão de masturbação, aqui não tem nada a ver com a questão do homem ejacular fora. Esse cidadão não foi morto por isso, foi morto porque quebrou os princípios da palavra de Deus. Toda vez que nós quebramos princípios da palavra de Deus, nós pagamos um preço muito caro. Então, se você aí, homem, de repente esqueceu da camisinha, a sua esposa esqueceu de tomar o anticoncepcional e deu vontade de ter relações sexuais, e tem um desejo, não tem um desejo ainda de ter filho, na hora que vem o orgasmo, ejacular fora da vagina, é pecado? Vai morrer? Não. É ruim por uma parte, e eu quero aqui até vos falar, é que se você ejacular fora antes da sua esposa gozar, eu creio que se torna algo muito ruim, porque lá nós observamos na palavra de Deus, em Deuteronômio, na primeira carta de Paulo, no capítulo 7, à igreja de Corinto, ele diz que o homem deve pagar à mulher aquilo que lhe é devido e a mulher ao homem. E isso se trata aí na questão do orgasmo. Eu espero ter trago alguns esclarecimentos sobre o assunto, mas quem já não fez o que Onã já fez, hein? Quem já não fez? Deixa aí o seu comentário logo abaixo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.